Escola Preparatória de Obreiros. EPO, Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Última Hora. Continuando então o nosso tema de número 3, né, ou lição de número 3, conforme melhor você entender, né, que é despertando liderança, a evolução de uma chamada. E para a base deste texto a gente tem aqui Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te dei, ou te designei para uma missão, ou para a obra, não é? De profeta, ou te dei, não é, como profeta para as nações. Tem várias traduções de Bíblia neste texto bíblico. Então, despertando é o nosso tema de número 3, né? Despertando liderança, a evolução de uma chamada. Nossa introdução, né? Deus vem falar com Jeremias. Ele era um menino ainda, um menino bem novo, não é? E Deus vem falar com ele, chamar ele para o santo ministério, não é? Para o exercício do ministério de profeta. Jeremias foi profeta em Judá, nos dias do rei Josias, ok? Então ele vem falar com Jeremias com respeito à sua chamada, não é? Vejam o que Deus fala, né? A mensagem de Deus para Jeremias tem dois objetivos, né? Primeiro, para mostrar a ele que Deus é antes, não é, de ele nascer. Deus onisciente, o Deus que conheceu ele antes dele nascer. Eu te conhecia antes de você nascer. Depois eu te formei, que é o Yatzar no hebraico. Formar, né? A formação é o Yatzar. Te formei no ventre, não é? O Deus onipotente, o Deus que tem capacidade de criar. Você veio, né, de um lugar, não é, amaldiçoado, que é Jeremias era de Anatote. Esse lugar tinha uma história de maldição, e de lá ele veio e Deus o separou para o seu ministério, né? Mas o eu sou, né, antes de tudo, né, ele te conhece, ele te forma, ele te separa, ele te dá para o profeta. Então vejam que Deus, o objetivo de Deus era mostrar para Jeremias, né, que ele conhecia Jeremias, que ele tinha formado Jeremias, tinha separado, tinha escolhido Jeremias para um ministério específico, né? E o segundo ponto, né, é mostrar a ele que, ao anunciar a mensagem profética e os oráculos do Senhor, não tivesse medo, né? Pois onde quer que ele fosse, Deus seria com ele. E o que ele fosse falar, Deus colocaria as palavras em sua boca. Ou seja, Deus vinha mostrar para Jeremias, né? Onde você for falar, onde você for profetizar, eu vou estar contigo. Não temas, porque eu estou contigo, Deus disse para Jeremias, né? Vamos falar, né, do passo da evolução, né? Primeira coisa, quem chama é Deus, ou seja, a tua chamada nasce no coração de Deus, ok? Você precisa estar ciente disso. E é tão profunda essa chamada que Deus diz: antes que eu te formasse no ventre, antes que os teus ossos se entretecessem, eu, o Senhor, te conheci, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Esta chamada não se trata de uma incumbência dada por uma convenção ou conselho ou igreja. Ou seja, estes são instrumentos que Deus usa para reconhecimento
da tua chamada. Então, o primeiro pontinho aqui, você precisa saber que quem chama é Deus. Cada uma chamada para o santo ministério nasce no coração de Deus. Isso não é uma incumbência ministerial, de igreja, de convenção. Não, não. Isso nasce no coração de Deus. Você precisa saber disso, ok? Segundo ponto aqui, ó, a chamada que vem de Deus, ela tem 3 características, ok? Primeiro, visão. Quando você visualiza essa chamada, ninguém mais consegue apagar ou ofuscar esta visão. Ou seja, você visualizou, você vê, você está enxergando. É como Abraão. A primeira coisa que Deus disse para Abraão, levanta os teus olhos e olha, está lá em Gênesis 13. Ali está as 4 proporções de uma chamada, né? Primeira coisa é visualizar. Né? Segunda coisa é caminhar, levanta e anda. Né? Terceira coisa é construir uma casa. Abraão construiu uma casa, uma tenda nos carvalhais de Mamre. E a quarta coisa, ele levantou um altar. Então, é visão. Você precisa visualizar isso. Existem pessoas que às vezes te perguntam, você sabe qual é que é a tua chamada? Pois olha, não sei. Então, visualize. Não é? E aí a segunda característica é amor. Não é? Você ama a tua chamada. Não é? Como ama você mesmo. Isso tudo acontece pela fé. Não tem como explicar com palavras. Não é? Você ama. Você se joga. Não é por amor, mas com amor. Não é? Sabendo, não é? Da tua chamada. E o terceiro pontinho aqui é a ação. Ação é movimento. Você se movimenta dentro desta chamada. Não é? Dizem que nessa característica, que é a chamada de ação, você estará, né, estará tão envolvido com a chamada que você não serve para mais nada. Davi disse no Salmo 143:10, ensina-me a fazer a tua vontade. Ou seja, você age, você se movimenta dentro desta chamada. Ok? E aí vem o segundo pontinho aqui, que é a afloração, não é? A gente precisa entender a afloração da chamada, ou a inclinação, que é aquilo que eu falei lá no início. Não é? No primeiro tema, eu falei um pouquinho sobre a inclinação. Não é? Você começa a pender para alguma coisa na obra de Deus. Se é na música, você começa a gostar de instrumento. Se é na pregação, você começa a gostar da palavra, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Não é? Lembre-se que essa inclinação sempre demonstrada de caráter feliz e santo, nunca como uma obrigação. E sim, você é feliz. Toda vez que o Espírito de Deus te inclina para esse lado, você sente uma alegria na alma. Você sente uma completude dentro de você. É aquilo que Jesus falou lá no Evangelho, que João escreveu, o capítulo de número 4. Ali tem 2 textos que Jesus fala sobre o alimento. E num dos textos ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Ou seja, o Espírito Santo te inclina, não é? Faz aflorar isso, aflora dentro de você. E aí te inclina para uma direção, ok? E o terceiro ponto é a ação, né? Ou a inquietação. Nesse passo acontece com você coisas que você nem imagina. Primeiro, olha só, você começa a perder o sono e se acorda de madrugada. Do nada você se acorda, porque o Espírito de Deus está te inquietando para uma chamada. Eu já ouvi muitas pessoas me dizer assim, eu me acordei pregando, outros dizem eu me acordei cantando, outros dizem eu me acordei tocando, não é? Acordei tocando um instrumento. Não é? Por quê? Porque é a inquietação do Espírito Santo, né? Você começa a sentir vontade de orar mais, de jejuar mais, a estar se santificando, se separando para a obra do Senhor, né? Você perde a fome ou sente vontade até mesmo de comer alguma coisa, nem sabe o que é. Entende? Aquela inquietação do Espírito Santo dentro da alma da gente, né?
Você sente vontade de ler a Bíblia o tempo todo, não é? Você perde a vontade, né, de fazer muitas coisas que fazia antes, ou seja, onde os outros vão, você não vai. O que eles dizem, você não diz. O que eles fazem, você não faz. Por quê? Porque o Espírito de Deus te inquietou para essa chamada. Né? Você começa a sonhar que está fazendo exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Eu já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que me falaram isso. Eu sonhei que eu estava fazendo exatamente isso. É a inquietação que o Espírito Santo está te inquietando. E o quarto pontinho aqui vem a preparação. Né? Você precisa se preparar. Então, o Espírito de Deus te inclinou, você sabe o que ele, né, está te inclinando, a direção que ele está te levando, você precisa se preparar. E vem o preparo, preparo intelectual. Né? O obreiro vai se relacionar com membros da igreja, com comerciantes, com um mendigo, não é? Com padres, com funcionário público, com vereador, com policial, com médico, com prefeito, com deputado, etc. Você precisa se preparar intelectualmente, estudar, não é? Buscar. Existem muitos meios hoje, não é? Da pessoa estudar um pouquinho mais. Não é? Fazer nem que seja um ensino fundamental, já ajuda bastante. Aí vem o preparo psicológico. Né? Por que preparo psicológico? Porque de manhã o obreiro vai estar num ato fúnebre. Não é? Ele tem que ter uma palavra preparada para lá. À tarde ele vai estar no aniversário de criança. Ele tem que ter uma palavra preparada para esse ambiente. De noite ele vem pregar na igreja. Ele tem que ter uma palavra também. Não é? No outro dia, faz um aniversário de 15 anos, ou um casamento, etc. Então o obreiro tem que se preparar, não é, psicologicamente, porque ele vai enfrentar esses muitos ambientes, talvez no mesmo dia. Então tem que estar preparado psicologicamente, não é? E o terceiro preparo é o preparo teológico, né? Precisa ter noção básica de hermenêutica, de homilética, de exegese, etimologia bíblica, não é? De um texto, não é? O saudoso pastor Luiz Antônio dizia que a biblioteca do obreiro tem que ser do valor do seu carro. Aí nós nos perdemos na linha, né? Não investimos em nós mesmos, né? Precisamos nos preparar teologicamente para as demandas que tem hoje em dia. Eu tenho um costume de dizer, geralmente na escola eu falo, que o obreiro precisava ter preparo, no mínimo em 3 áreas, né? Que é na área da psicologia, na área da teologia e na área da música. Porque na área da psicologia ele deve ter um conhecimento um pouquinho, porque nem tudo são espíritos malignos, né? Existem pessoas que precisam de ajudas profissionais, né? Porque na área teológica, para não falar coisas nossas, né? Mas sim falar a palavra, defender pela palavra, não é? Porque na área da música, porque daí na igreja que ele cuida vai ter uma música equilibrada, o louvor, a adoração vai ser equilibrada, né? Aí vem o preparo espiritual, não é? Na medida em que você se separa para o santo ministério, o Espírito Santo começa a te usar, aí vai sondando o teu coração e vai depositando bens espirituais em você, que são dons, talentos, não é? Lembre-se que sempre a excelência da glória não é nossa, não é tua, não é? Mas é do dono do vaso, conforme está em 2 Coríntios 4 e 7, né? A excelência da glória é do Senhor, não é? Nós somos vasos de barro, tá? Concluindo esse tema aqui, não é? Você precisa abraçar a chamada, né? É uma questão de desafio, olha só, abraçar a chamada é uma questão de desafio e amor. Desafio porque sempre haverá inimigos a ser vencidos no caminho. Sempre vai ter inimigo, não é? Você deve ter amor, pois não existe como você exercer esta chamada na íntegra se você não estiver sendo movido dentro deste amor. Então, ame a chamada que o Espírito Santo revelou, te inclinou para esta chamada, ok?